Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas leituras, hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 67, Os Vivos do Além. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30, onde é dito o seguinte: E eis que estavam falando com ele e dois varões que eram Moisés e Elias. E Emmanuel comenta: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas e perversas, aliviando os padecimentos dos infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em uma associação de generalidades, porquanto os amigos de outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Muito interessante, os vivos do além. A doutrina dos Espíritos nos ensina que nós não morremos, nós simplesmente passamos de uma esfera para outra, permanecendo vivos no plano espiritual onde aprenderemos, onde entenderemos de fato as tarefas que viemos aqui fazer. Também nos ensina claramente a ideia da reencarnação, a possibilidade que temos de vivenciar diversas vezes nesse mundo, em corpos diferentes, em situações diferentes, para podermos aprender em diversas situações como que nós iremos nos portar nessa ou naquela situação. No caso estabelecido aqui, em que Jesus no monte se encontra com Moisés e com Elias, nos dá exatamente a ideia de como isso funciona, de como nós nos apresentamos no plano espiritual. Pois Jesus encarnado pôde claramente entrar em conversação com Moisés e também com Elias, tirando dúvidas, esclarecimentos e podendo, junto naquele momento, dialogar sobre o momento em que se passava na Terra, provavelmente com alguns ensinamentos, com alguns entendimentos que o plano espiritual vem trazer e vem demonstrar. Ao longo dos anos, ao longo da vida e ao longo da doutrina dos espíritos, temos nos deparados com diversos tipos de espíritos que vêm nos trazer mensagens de amor, mensagens de carinho, que vêm nos ensinar
o Evangelho, que vem nos ensinar como podemos enfrentar as dificuldades, mas também nos deparamos com espíritos que, por conta de situações de vidas anteriores que eventualmente não tenham conseguido resolver, nos apresentam agora também nos casos de obsessão, nos casos em que há uma interferência negativa, mas a maior parte dos espíritos que vêm nos auxiliar são bons espíritos, que vêm nos aconselhar, nos trazer possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. É imperioso saber que a vida além túmulo é de suma importância para entendermos a transformação que precisamos ter para o nosso crescimento individual. Quando nós conseguimos entender e conseguimos aceitar que nós não morremos, que nós simplesmente passamos para um outro plano e que lá continuamos a nossa vida plena, nós podemos entender o tanto que é importante passarmos por essa vida transformando, aprendendo, crescendo e entendendo o Evangelho de Jesus. Que a paz do Mestre Jesus permita que ao longo da nossa vida, que ao longo da nossa existência, possamos ter contato com o plano espiritual, com as nossas orações, com o nosso amor e com nossas vibrações, para recebermos de lá para cá também boas vibrações e amor. Que assim seja, graças a Deus.